esse caso do PSL e sua guerra civil deflagrada é muito triste, é uma baixaria de péssima qualidade, parece uma novela mexicana e revela como nós estamos lidando realmente com pessoas pequenas para tanto poder. Colocaram pigmeus morais, né, e colocaram realmente populistas e oportunistas na esteira de um messianismo que se vendeu como purificador de todo o sistema corrompido e na prática está ali lutando por recursos e espaço e poder dentro do partido e do governo. Então tudo isso é muito feio, os áudios revelados e as trocas de adjetivos, rótulos e xingamentos nas redes sociais mostram justamente o nível das pessoas que estão tocando o governo e o partido do presidente e a própria família do presidente envolvida nisso tudo, né? E por uma questão também de mesquinhez e não de patriotismo e salvar a pátria ou coisas que a narrativa bolsonarista tenta enfiar a goela abaixo dos otários, né? Agora, eu quero chamar a atenção do nosso ouvinte internauta para algo um pouco maior que está por trás disso. E eu venho denunciando muito em textos e que eu escrevo, né? Porque essa questão do PSL, eu já disse no programa aqui que não tem como acabar bem. Mas o que eu quero chamar a atenção é que quando você abre mão de princípios em troca de uma guerra tribal, ou seja, quando você adere àquela velha máxima de que seus, abre aspas, nobres fins justificam quaisquer meios e que para derrotar o inimigo terrível você tem que lançar mão dos mesmos métodos dele, quando você aceita essa premissa, você vai numa estrada escorregadia rumo ao inferno. Se você olhar demais para o abismo olha de volta para você. Se você ficar demais convivendo só com monstro, você vai se tornar um monstro e nem vai perceber a mudança. Eu chamo a atenção disso pelo seguinte, veja, nós temos a turma bolsonarista se vangloriando nas redes sociais de que o deputado Daniel Silveira agiu como uma espécie de espião infiltrado na reunião para poder divulgar esse áudio em que o delegado Valdir, líder, chama o presidente de vagabundo e teria denotado ali a conspiração contra o presidente e a fusão com o DEM e tudo mais. Então, ele está sendo tratado de herói. Só que, minutos antes, estavam chamando de canalha quem quer que tenha gravado a conversa do presidente conspirando contra a ala do Bivar. Ou seja, um peso, duas medidas está o tempo inteiro presente nas narrativas bolsonaristas. Outro exemplo, Joyce Hasselmann saiu, então, foi tirada, né, e ela agradeceu aliviar o peso do ombro dela, mas uma alforria, como ela disse, foi tirada da liderança do governo no Congresso. Mas quem entra em seu lugar é um senador do MDB, assim como o líder do governo no Senado já é também o famoso velho conhecido aí, Fernando Bezerra Coelho, né, que vem desde a época do PT e também envolvido em escândalo de propina, de 5 milhões de reais e tudo mais. Então, veja, na hora de mandar a liderança do governo dois caciques do MDB, isso aí tudo bem, faz parte do pragmatismo, da articulação política e coisa e tal. Mas na hora de demonizar o centrão, o fisiologismo e a corrupção que justificaria todos os métodos escusos do bolsonarismo, aí muda totalmente o discurso. Então, novamente repare que por trás de todo esse tipo de atitude condenável está a mentalidade de que estamos numa guerra tribal e para derrotar o inimigo terrível que é o comunismo, que todos são comunistas, inclusive o Centrão, que é aliado do Bolsonaro, ou então é o líder do governo Bolsonaro na Câmara, né? Agora vale tudo. Então, essa crença de que vale tudo para chegar aos meus fins é o grande responsável por essa baixaria, essa podridão toda que estamos vendo e lembrando, ainda nem terminou o primeiro ano de governo. Eu queria exatamente por essa linha. Veja, às vezes na história surge a oportunidade para alguém que tinha um passado um tanto questionável ou condenável mudar e se mostrar de populista estadista. Eu cito dois exemplos que foram muito demonizados na época por opositores e tudo. Ronald Reagan, que era tido como um fanfarrão, um cowboy belicoso e tudo mais, um ator de Hollywood, ou então o Churchill, Winston Churchill, que era tido como um fanfarrão também, que não era levado muito a sério dentro do partido dos Tories, dos conservadores britânicos.
ambos se mostraram grandes estadistas, os maiores do século XX, junto com Margaret Thatcher. Então, havia uma possibilidade de Bolsonaro entender a magnitude do desafio à frente. E ele começou dando sinais de que podia ir nessa linha. Ele montou um ministério razoável, principalmente com alguns ministros muito bons. A questão da eleição plebiscitária contra o PT é porque, de fato, ele representava alguém que tinha coragem não só de peitar o PT, como reverter em certas pautas que outros candidatos mais liberais até na economia, mas não teriam coragem de ir nessa mesma linha no âmbito dos costumes, da cultura. E isso também era um anseio da população, né? Uma guinada mais conservadora nessa área. Não tinha ninguém encampando essa mensagem. Ele ficou meio que sozinho com esse antipetismo mais firme e com essa mensagem de liberal conservador, né? Faltava essa figura na política brasileira e falta, porque vamos combinar que não é um tucano que vai fazer isso, né? O problema é que ele não entendeu o tamanho do desafio e a oportunidade que ele teve na vida de virar um estadista, de abandonar essa época de nicho, de sacrificar até mesmo um pouco essa ambição desmedida da família, do clã, né? Uma coisa meio dinástica, e pensar realmente no Brasil, no país. Se ele tivesse tido essa dimensão na sua cabeça, ele poderia ter feito muita coisa diferente. Acho que havia ali uma esperança, uma expectativa de alguns de que isso pudesse acontecer. Realmente, o tempo foi mostrando que ele continua para sempre sendo aquele deputado de baixo clero que ficou 30 anos no Congresso ocupando um nicho. Ele não entendeu que ele teve a oportunidade de ser o presidente do Brasil e um estadista, viu? Porque tem coisas muito boas no governo. Hoje mesmo nós temos mais um dado: 157 mil postos de trabalho criados, um novo recorde. Já são mais de 700 mil no ano. Tem reformas importantes. Ao mesmo tempo, tem essa baixaria com uma mentalidade pequenininha, míope e típica de baixo clero. Não é coisa de estadista.